O homem ficou de pé no centro da praça, sob o sol do fim da tarde. O debate tinha sido anunciado pela rádio local naquela manhã. 25 pessoas cercavam o banco de concreto, rindo, filmando, comentando. Um professor conhecido tomou a palavra e chamou sua fé de atraso público. Disse isso alto, com frases bem treinadas e aplausos curtos ao redor. O homem segurava uma Bíblia antiga, capa rasgada, folhas soltas. Era o único objeto que trouxera consigo. O ônibus tinha atrasado, o sapato estava gasto, a camisa desbotada. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo o rosto esquentar. Não respondeu. Pensou apenas em terminar aquilo e voltar para casa. Quando o mediador encerrou, alguém lhe ofereceu água. Ele aceitou, agradeceu baixo e sentou. Por alguns segundos, acreditou que nada mais seria exigido. Antes daquela tarde na praça, a vida do homem tinha sido comum e silenciosa. Nada nela parecia preparada para exposição pública. Ele nascera no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, de ruas curtas. A casa da infância tinha paredes finas e telhado antigo. O pai acordava antes do sol para trabalhar na pedreira. A mãe cuidava da casa e da horta nos fundos. A fé entrou cedo, sem discurso. Aos domingos, caminhavam juntos até a igreja simples do bairro. Banco de madeira, ventiladores barulhentos, cheiro de café no final. Ele aprendia mais observando do que ouvindo. Via o pai ajudar desconhecidos sem comentar. Via a mãe separar comida para quem batesse à porta. Na juventude, mudou para Belo Horizonte. Levava uma mala pequena, alguns cadernos e um endereço anotado. Conseguiu trabalho como auxiliar administrativo numa empresa de transporte. Chegava cedo, saía tarde, sempre de ônibus. O salário era curto, mas constante. Pagava aluguel, guardava recibos, evitava dívidas. Durante anos, sua rotina não mudou. Acordava antes das 5, pegava 2 ônibus lotados. Almoçava marmita fria na copa. Voltava para casa já escuro. À noite, lia em silêncio. A Bíblia ficava sempre na mesa, aberta ou fechada. A fé nunca foi bandeira. Ele não discutia religião no trabalho. Não corrigia ninguém. Quando perguntavam, respondia pouco. Preferia agir do que explicar. Com o tempo, passou a ajudar na igreja do bairro onde morava. Organizava cadeiras, limpava o salão, cuidava da contabilidade simples. Guardava notas fiscais em pastas etiquetadas. Era ele quem levava documentos ao cartório. Nada disso aparecia nos cultos. Depois de muitos anos, recebeu uma promoção modesta. Virou responsável por um pequeno setor. Assinava relatórios, conferia horários, resolvia atrasos. Sentia orgulho contido. Guardou o primeiro crachá novo dentro da Bíblia como marcador. Foi nessa fase que conheceu a mulher com quem se casaria. Ela trabalhava numa papelaria perto do ponto final do ônibus. Conversavam rápido, sempre no fim do expediente. Casaram em cerimônia simples, numa manhã chuvosa. Alugaram um apartamento pequeno, no 2º andar. A vida seguia previsível. Contas pagas, móveis usados, pouco lazer. A fé continuava discreta. Aos poucos, ele começou a dar aulas voluntárias para jovens. Falava de responsabilidade, trabalho, escolhas. Nunca falava de castigo. Tudo começou a mudar quando a empresa passou por uma reestruturação. Novos gestores chegaram de fora. Reuniões longas, linguagem técnica, pressão por resultados. Ele sentiu o ambiente endurecer. Erros pequenos começaram a ser anotados. Um dia, chamaram seu nome numa sala fechada. Colocaram sobre a mesa planilhas impressas. Apontaram números, datas, assinaturas.
Disseram que havia irregularidades. Ele tentou entender, pediu tempo. Nos dias seguintes, foi afastado do setor. O crachá foi recolhido, o computador bloqueado. Colegas evitaram contato. Alguns desviavam o olhar no corredor. O processo administrativo seguiu rápido. Havia documentos que ele nunca tinha visto. Assinaturas parecidas com a sua. Carimbos fora de lugar. Ele reuniu comprovantes, recibos antigos, anotações. Nada parecia suficiente. A demissão veio antes do fim da investigação. Sem justa causa, disseram. Mas o nome dele já circulava. Em casa, a notícia caiu pesada. A esposa ficou em silêncio. As contas continuaram chegando. O aluguel venceu. A reserva acabou em poucos meses. Ele tentou outros empregos. Entregou currículos impressos em papel simples. Fez entrevistas rápidas. Sempre havia outra pessoa. Sempre faltava algo. Na igreja, perdeu funções aos poucos. Não por acusação direta, mas por cuidado, disseram. Era melhor esperar. Ele guardou as pastas em casa. A Bíblia continuou na mesa. Mas agora ficava fechada mais tempo. Ele ainda ia aos cultos, sentava no fundo, saía antes do final. O casamento sofreu com o peso invisível. Conversavam menos, dormiam cedo. A esperança virou cálculo. Quando a esposa adoeceu, o plano de saúde já tinha sido cancelado. Atenderam no posto público. Fila longa, cadeiras de plástico, ar quente. Ele segurava documentos amassados numa pasta azul. Depois de algum tempo, ela voltou para a casa da mãe. Disse que precisava de espaço. Ele não discutiu. Ajudou a arrumar as malas. O apartamento ficou mais vazio. Alguns móveis foram vendidos. Outros ficaram encostados. O silêncio ganhou peso. A fé, que antes sustentava, agora parecia distante. Não por revolta, mas por cansaço. Ele continuava acreditando, só não sentia apoio. A Bíblia antiga passou a acompanhá-lo mais fora de casa. Era o único objeto que restara de muitas fases. Folhas soltas, anotações antigas, datas escritas à margem. Foi assim que chegou ao dia do debate. Sem buscar confronto, sem intenção de provar nada, apenas aceitou o convite. Talvez por hábito, talvez por fidelidade ao que ainda restava. Depois do debate, nada mudou de forma visível. Os dias seguiram com a mesma luz fraca e o mesmo barulho distante. Ele voltou para o apartamento quase vazio no fim daquela noite. Sentou na cadeira da cozinha e ficou ali por um tempo longo. A rotina passou a repetir pequenos gestos. Acordava cedo, mesmo sem trabalho. Arrumava a cama com cuidado. Lavava a caneca usada no dia anterior. O rádio ficava ligado baixo, sem atenção. Saía para procurar serviço quase todos os dias. Pegava ônibus cheios, ficava em pé, segurando pastas gastas. Descia em bairros diferentes, caminhava quadras inteiras. Entregava currículos impressos em papel fino. Recebia respostas curtas ou nenhuma. Voltava no meio da tarde. O corpo cansado não combinava com a falta de tarefas. Almoçava tarde. Comida simples, sempre a mesma. Arroz, feijão, ovo. Às vezes pão seco com café fraco. A Bíblia ficava sobre a mesa. Ele não a escondia. Também não a abria com frequência. À noite, passava a mão pela capa rasgada. Parava ali. Os domingos perderam peso. Ele ainda ia à igreja. Sentava no fundo, perto da porta. Chegava depois do início. Saía antes do fim. Cumprimentava poucas pessoas. O sorriso era educado. As perguntas diminuíram com o tempo. Alguns rostos evitavam conversa longa. Outros falavam do clima, do trânsito. Em casa, o silêncio cresceu. O telefone tocava menos.
Mensagens ficavam sem resposta. Ele não insistia. Aprendeu a aceitar pausas. Às vezes lembrava do trabalho antigo, das planilhas organizadas, dos horários anotados com precisão. Sentia a falta da ordem, não do cargo. As noites eram longas, dormia cedo, acordava no meio da madrugada. Ficava olhando o teto manchado. O pensamento não corria, apenas permanecia. A fé não desapareceu, também não confortava. Virou um hábito vazio, uma presença sem diálogo, uma cadeira ocupada sem voz. Ele continuava ajudando quando podia, carregava compras para vizinhos idosos, emprestava ferramentas simples, não comentava nada, voltava para casa em silêncio. O dinheiro acabou de vez. Algumas contas ficaram sem pagamento. Ele organizava os boletos por data, mesmo sem solução. Gostava da ordem dos papéis. O apartamento foi ficando mais nu. Quadros saíram das paredes. Objetos pequenos foram vendidos. Restaram o essencial e o hábito. A cada dia, falava menos. Não por escolha consciente. As palavras pareciam desnecessárias. Tudo já tinha sido dito antes. A lembrança do debate voltava às vezes, não como raiva, mas como um ruído distante, uma cena repetida sem som. Ele não se defendeu depois, não escreveu respostas, não procurou explicações públicas. A exposição tinha passado, o desgaste ficou. Havia momentos de falsa estabilidade. Quando um pequeno trabalho aparecia, quando alguém ligava oferecendo algo temporário, ele aceitava, cumpria. Esses períodos curtos criavam uma sensação frágil. Pagava uma conta, comprava comida melhor, respirava com menos peso. Depois tudo voltava ao mesmo ponto. O vazio não assustava mais, apenas ocupava espaço. À noite, antes de dormir, ele se sentava na cama. Segurava a Bíblia com as duas mãos. Não abria. Não orava em voz alta. Ficava ali alguns minutos, como quem espera um ônibus que talvez não venha. Depois, apagava a luz. Talvez isso soe familiar. Há cansaços que não gritam, apenas continuam. O dia começou sem diferença perceptível. O céu estava nublado, mas não ameaçava chuva. Ele acordou no mesmo horário de sempre. Ficou sentado na cama por alguns minutos. Não pensava em nada específico. Levantou devagar. Foi até a cozinha. A pia estava limpa desde a noite anterior. Não havia pressa nem destino. Preparou o café fraco. Bebeu em silêncio, olhando a parede. O rádio ficou desligado. Não sentiu falta do som. Sentou outra vez. O corpo parecia pesado, sem dor definida. Um cansaço antigo ocupava tudo. Não havia expectativa de melhora. A Bíblia estava sobre a mesa. Ele a empurrou alguns centímetros para o lado, não por rejeição, apenas por falta de força. Pensou em sair. Não saiu. Pensou em ligar para alguém. Não ligou. O tempo passou sem marca clara. Manhã virou tarde sem aviso. A luz mudou pela janela. Ele lembrou da esposa, não com saudade intensa, mas como quem lembra de um objeto guardado, algo que existiu e agora não estava ali. Lembrou do trabalho antigo, da mesa organizada, dos papéis alinhados. Aquilo parecia pertencer a outra pessoa. Não houve revolta, nem tristeza aguda. Houve um esvaziamento lento. Ele percebeu que não esperava mais resposta, nem de Deus, nem das pessoas, nem do tempo. Essa constatação não trouxe choque, apenas confirmou algo antigo. Levantou para lavar o copo. A água fria correu nas mãos. O gesto foi mecânico. Sentou de novo. O silêncio parecia mais denso, não ameaçador, apenas definitivo.
Em algum momento, falou em voz baixa. Não como oração, não como pedido. Disse apenas que estava cansado. A frase saiu simples, sem emoção, sem esperança. Depois disso, nada aconteceu. Ele ficou ali, respirando, olhando o chão. Não havia perguntas. As respostas tinham perdido utilidade. O mundo continuava do lado de fora. Carros passavam. Vozes distantes subiam da rua. Ele não sentia vontade de participar, nem de fugir. Era como se tivesse chegado ao fim do movimento interno. Tudo o que podia cair já tinha caído. A fé não foi negada, também não foi afirmada. Ficou suspensa. Não havia luz. Não havia escuridão dramática. Apenas um espaço neutro. Ele permaneceu ali até o fim da tarde, sem marcar o tempo, sem contar minutos. Quando a noite chegou, acendeu a lâmpada. A claridade artificial não mudou o ambiente. Deitou cedo, sem fome, sem planos para o dia seguinte. Antes de apagar a luz, olhou para a mesa. A Bíblia estava onde sempre esteve. Ele não a tocou. Fechou os olhos. Não esperava nada do sono. Ali, algo tinha parado. Não era desespero. Era uma interrupção. E não havia caminho visível depois disso. Ele não soube dizer exatamente quando decidiu sair de casa. Não foi impulso. Também não foi necessidade clara. Vestiu a mesma camisa de sempre. Calçou o sapato gasto. Pegou a Bíblia por hábito, não por intenção. Caminhou até o ponto de ônibus sem pressa. O céu estava cinza, o ar parado. Sentou no banco de metal e esperou. O ônibus chegou cheio. Ele entrou mesmo assim. Ficou em pé, segurando a barra com uma mão. Desceu algumas paradas depois. Andou sem rumo definido. Passou por ruas conhecidas e outras esquecidas. Parou perto de uma praça pequena, pouco cuidada. Havia árvores baixas, bancos quebrados, lixo nos cantos. Sentou ali. Ficou olhando o chão. A Bíblia repousava ao lado. Ele não a abria. Depois de algum tempo, alguém se sentou no mesmo banco. Não houve cumprimento imediato, nem olhar direto. O homem percebeu a presença pelo peso no assento. Virou o rosto devagar. Era um homem comum. Roupa simples. Barba por fazer. Olhar atento, mas calmo. Não parecia morador de rua. Também não parecia alguém com pressa. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O barulho da praça seguia normal. Crianças ao longe. Um cachorro latindo. O desconhecido foi o primeiro a falar. A voz era baixa, sem urgência. Perguntou se aquele livro era antigo. Ele respondeu que sim. Nada mais. O homem assentiu com a cabeça. Disse que dava para perceber. Houve outra pausa. Longa. Confortável e desconfortável ao mesmo tempo. O desconhecido olhou para o chão. Depois para as árvores. Perguntou se ele costumava vir ali. Ele respondeu que não. Que tinha parado por acaso. O outro não comentou. Alguns minutos depois, fez outra pergunta. Disse que parecia que ele carregava coisas além do livro. A frase não tinha tom acusatório. Também não tinha curiosidade excessiva. Ele não respondeu de imediato. Pensou em negar. Não negou. Disse apenas que estava cansado. O desconhecido não reagiu. Não ofereceu consolo. Não discordou. Perguntou há quanto tempo. Ele pensou. Não soube medir. Disse que fazia tempo. O homem ao lado pareceu aceitar aquilo como resposta completa. Ficaram quietos de novo. Depois, o desconhecido comentou algo simples. Disse que o banco era desconfortável.
que a praça parecia abandonada. Ele concordou com um gesto curto. O outro então olhou para a Bíblia. Não tocou. Perguntou se ele ainda acreditava no que estava ali dentro. A pergunta não veio como desafio. Veio como constatação possível. Ele demorou a responder. Não porque fosse difícil, mas porque nunca tinha formulado aquilo em voz alta. Disse que acreditava, mas que não sentia mais nada. O desconhecido ouviu com atenção. Não corrigiu. Não explicou. Perguntou se ele lembrava quando aquilo tinha sido diferente. A pergunta abriu algo antigo, não como emoção forte, como registro. Ele respondeu que sim, que lembrava. O homem assentiu novamente. Disse então algo inesperado. Comentou sobre um detalhe da Bíblia, uma anotação antiga na margem, uma data escrita à mão. Ele sentiu um leve desconforto. Não lembrava de ter mostrado aquilo. Perguntou como ele sabia. O desconhecido deu de ombros. Disse que livros guardam mais do que palavras. Não sorriu. Não dramatizou. Depois perguntou sobre o trabalho antigo, sobre a mesa organizada, sobre o crachá guardado dentro do livro. O coração dele bateu diferente. Não rápido, mas mais forte. Ele olhou direto para o homem pela primeira vez. Tentou encontrar ironia. Não encontrou. Perguntou quem ele era. O desconhecido não respondeu. Disse apenas que estava de passagem. A conversa não avançou muito mais. Algumas frases curtas, alguns silêncios longos. Em nenhum momento o desconhecido falou de fé. Não falou de Deus. Não falou de culpa. Falou de cansaço. Falou de coisas que se perdem sem barulho. Falou de decisões pequenas. Quando se levantou, foi sem anúncio. Disse que precisava ir. Antes de sair, fez uma última pergunta. Perguntou se ele ainda conseguia ficar em silêncio consigo mesmo. Ele não respondeu. O desconhecido foi embora andando devagar, sem olhar para trás. Ele ficou sentado. O banco continuava desconfortável. A praça, a mesma. Mas algo tinha sido tocado. Não como resposta, como presença. Ele segurou a Bíblia com mais firmeza. Não abriu. Ficou ali por um tempo longo, sem saber exatamente o que tinha acontecido. E isso, estranhamente, era suficiente por enquanto. Ele voltou para casa andando, não percebeu o trajeto. Os passos seguiram sozinhos. O apartamento parecia igual, mesmos móveis, mesmo silêncio. Colocou a Bíblia sobre a mesa, sentou em frente, não abriu. A conversa na praça não repetia frases claras, repetia perguntas, detalhes. O comentário sobre a anotação voltou primeiro. A data escrita à margem. Ele lembrava daquele dia. Tinha sido logo após a promoção. Noite fria, mesa arrumada. Escrever a data como marco, não para mostrar, para lembrar de não se perder. Depois veio a lembrança do crachá, guardado ali por escolha, como se o trabalho precisasse permanecer perto da fé. Ele nunca contou isso a ninguém, nem à esposa. Sentiu um aperto discreto, não físico, como reconhecimento tardio. Sentou mais ereto. O corpo reagia antes da mente. As palavras do desconhecido sobre perdas silenciosas ganharam forma, não como acusação, como conexão. Ele começou a ver a sequência, não os fatos isolados, mas o encadeamento. Lembrou da primeira vez que cedeu no trabalho. Não foi crime, foi conveniência. Um relatório ajustado para evitar conflito, um horário alterado para agradar um gestor, nada grande. Disse a si mesmo que era temporário, que não feria valores.
Depois veio outra concessão. E outra. Sempre pequenas, sempre justificáveis. Ele percebeu que nunca falou sobre isso, nem em oração, nem em conversa. Não por mentira, por adaptação. A fé tinha virado algo paralelo, não confrontava, não guiava. Quando surgiram as irregularidades, ele se sentiu injustiçado. E era. Mas não completamente alheio. Ele não tinha criado o problema, mas também não tinha impedido o ambiente que permitiu. Essa verdade apareceu sem peso dramático, sem condenação. Apenas estava ali. Ele não tentou se defender internamente. Não buscou desculpas novas. Também não se acusou além do necessário. Ficou em silêncio. A lembrança do desconhecido não vinha com rosto agora. Vinha com clareza. A pergunta sobre ainda conseguir ficar em silêncio consigo mesmo voltou. Ele entendeu. Não era sobre resistir à dor. Era sobre não fugir da verdade quando ela aparecia. Sentiu vontade de abrir a Bíblia. Abriu. As páginas caíram justamente na parte anotada. Não por acaso consciente. Leu a data. Leu a frase curta escrita ali. Falava de fidelidade simples, nada grandioso. Ele fechou os olhos. Não pediu perdão em voz alta. Não prometeu mudança. Apenas reconheceu. Reconheceu que tinha tentado sustentar duas ordens, a interna e a externa, e que isso o esgotou. O cansaço ganhou um nome. Não era só perda, era divisão. As palavras do desconhecido sobre decisões pequenas se alinharam. Ele percebeu que o colapso não tinha sido repentino, tinha sido acumulado. Essa percepção não trouxe desespero, trouxe coerência. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o corpo inteiro. A fé não voltou como sensação, voltou como referência, algo que aponta a direção, mesmo sem conforto imediato. Ele ficou ali por muito tempo, sem se mover. Quando a noite caiu, acendeu a luz. Não com pressa. Fechou a Bíblia com cuidado. Colocou-a no mesmo lugar. Nada externo tinha mudado. Nenhuma situação foi resolvida. Mas algo interno tinha sido alinhado. Ele não se sentia melhor. Sentia-se inteiro. E isso era novo. No dia seguinte, ele acordou no mesmo horário. Mas algo estava diferente no corpo. Não leve, não otimista, apenas organizado. Levantou sem pressa, arrumou a cama, abriu a janela. O ar entrou frio e comum. Preparou café, comeu um pedaço de pão. Nada simbólico, nada ritualístico. Sentou à mesa com os boletos espalhados, não para resolver tudo, para olhar. Separou por data, releu nomes, valores, prazos vencidos. O gesto era simples, mas não havia mais fuga. Depois pegou a pasta azul antiga, aquela dos documentos do trabalho. Fazia meses que não abria. Espalhou os papéis no chão da sala, relatórios, cópias, anotações próprias. Passou horas ali, em silêncio, sem música. Pela primeira vez, não buscava se defender. Buscava entender o que era fato. Separou o que era erro alheio e o que tinha sido tolerância dele. No fim da tarde, tomou uma decisão pequena. Ligou para um antigo colega. Não pediu favor. Perguntou se ainda havia contato com o setor jurídico. A conversa foi curta, sem emoção, sem explicações longas. No dia seguinte, foi até um prédio público no centro. Pegou senha, esperou. Sentou em cadeira dura. Ouviu nomes serem chamados. Quando chegou sua vez, falou pouco. Entregou documentos. Ouviu orientações.
Saiu de lá sem promessa, mas com um protocolo em mãos. Não houve alívio imediato, apenas direção. Nos dias seguintes, a rotina mudou discretamente. Ele continuou procurando trabalho, mas passou a aceitar serviços menores, carga e descarga, arquivo morto, limpeza eventual. Nada fixo, nada estável, mas feito com presença. Pagou uma conta atrasada, depois outra. O apartamento continuava simples, mas organizado. Ele voltou à igreja num domingo comum. Sentou no mesmo lugar. Ficou até o final. Não procurou ninguém. Não foi procurado. Ao sair, um senhor o cumprimentou. Comentou sobre um serviço temporário numa escola. Ele ouviu. Anotou o endereço. Na semana seguinte, começou. Arquivo de documentos antigos. Sala quente. Ventilador barulhento. Trabalho repetitivo, mas honesto. Recebia pouco. Recebia em dia. Com o tempo, o nome dele começou a circular de forma diferente. Não por defesa pública, mas por constância. O processo antigo avançou lentamente, sem espetáculo. Um erro foi reconhecido, outro ficou sem responsável claro. Nada foi totalmente limpo. Mas também não ficou como antes. Ele recebeu uma carta oficial. Leu sentado à mesa. Não era absolvição completa. Era retificação parcial. O suficiente para retirar seu nome de algumas listas. Guardou a carta na mesma pasta azul. Ligou para a esposa. Não pediu retorno. Contou apenas o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio. Disse que ficava aliviada por ele estar bem. Combinaram um café semanas depois. Nada foi resolvido ali, mas não havia mais distância hostil. Ele continuou trabalhando, pagando contas, dormindo cedo. A Bíblia voltou a ser aberta às vezes, não diariamente, sem obrigação. O desconhecido não voltou. Não houve encontro repetido, mas sua presença permanecia como referência silenciosa. Em decisões pequenas, em recusas simples. Quando algo parecia conveniente demais, ele parava, pensava, escolhia menos. Não por medo, por clareza. O efeito disso não foi imediato, mas constante. A vida não se tornou fácil, mas deixou de ser confusa. Ele percebeu que nada tinha sido feito por força. Nenhuma porta se abriu de forma espetacular. Houve apenas alinhamento e consequências naturais. Isso bastava. O tempo passou sem anúncio. Dias comuns, semanas discretas. Ele continuou no mesmo apartamento. Nada foi ampliado. Nada foi trocado às pressas. A mesa da cozinha ganhou nova função. Não era mais só espera, era uso. Ali ele organizava horários, pagava contas, anotava compromissos simples. O trabalho na escola terminou. Outro apareceu logo depois. Nada fixo ainda, mas suficiente. Ele passou a acordar com menos peso, não com entusiasmo, com equilíbrio. Pegava ônibus cedo, voltava no fim da tarde. O corpo cansava, a mente não. Aos poucos, retomou contatos. Não para explicar o passado, para estar presente agora. A igreja voltou a ser lugar, não palco, não refúgio. Sentava, ouvia, voltava para casa. Algumas pessoas começaram a confiar tarefas pequenas, nada visível, nada simbólico. Ele aceitava, cumpria. Em um sábado nublado, encontrou a esposa para o café combinado. Mesa simples, xícaras comuns. Conversaram sobre coisas práticas: saúde, trabalho, família.
Não revisitaram feridas antigas. Também não fingiram que não existiram. Quando se despediram, não prometeram nada. Mas o tom era outro. Havia respeito. Em casa, naquela noite, ele preparou comida simples. Comeu com calma. Lavou a louça. Secou. Guardou. Sentou-se depois na sala. A Bíblia estava na estante. Ele a pegou. Abriu em qualquer página. Leu pouco. Não buscava resposta, apenas presença. Fechou o livro. Ficou ali alguns minutos. O silêncio não pesava mais. Também não preenchia tudo. Era apenas silêncio. Lá fora, a chuva tinha parado. O ar estava fresco. Ele abriu a janela. O cheiro de terra molhada entrou. Respirou fundo. Nada na vida tinha sido apagado. Havia perdas que permaneceriam, consequências que não voltariam atrás. Mas havia direção. Ele sabia o que precisava fazer no dia seguinte. Isso era suficiente. Antes de dormir, apagou a luz da sala. Deitou. O sono veio sem esforço. Naquela noite não houve oração longa, nem pedido. Apenas um pensamento calmo, sem palavras claras. Algo como gratidão sem forma. A casa ficou em silêncio, organizada, habitada. E ali, naquele espaço simples, a vida seguia, inteira.